Olá, é com prazer que estamos nós aqui diante de vocês, mais uma vez gravando para o nosso canal Guia dos Perplexos, em continuação ao vídeo anterior. Estamos decifrando a Bíblia e no profetismo. O que nós contestamos, né, no vídeo anterior é que, na verdade, o profeta, o profetismo e os profetas são a essência do judaísmo e do judo-cristianismo. Bem, por alguma razão, a Tanakh, a original hebraica, né, e a Vulgata não fizeram essa distinção. Quer dizer, os certos profetas que aparecem antes do livro assim chamado dos profetas, os Nebiim, não são considerados, por exemplo, os Salmos de Davi, livro dos Salmos. Meu Deus, isso tudo aqui é profecia. Eli, lama sabachthani, está aqui no Salmo de Davi. Meu Deus, por que me desamparaste? Miserere meu Deus. Tende piedade de mim, ó Deus, disse Davi, e Jesus Cristo no Getsemane, afasta, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha e sim a tua vontade. Então, Abraão viu Javé na forma de 3 homens que se dirigiam para ele, e ele os recebeu e comeu coalhada com carne de novilho e pão sem fermento. Então, a pergunta toda nossa é essa. Contudo, quer dizer, fizeram o cânon assim. Então, de alguma forma, houve uma razão que a minha revolta, a minha contestação não vai mudar nada, e a minha Bíblia preferida, a que eu mais manipulo, concorda comigo. Olha só, aqui no livro O Profetismo, na explicação, Introdução aos Profetas, o Profetismo, ela concorda ponto, vírgula e letra. Tudo o que eu disse está aqui. Nós sabemos que os profetas são precedidos do livro do Eclesiástico, né? Que é um recomeço, é como se tivesse, como eu disse, rasga tudo, joga a página do passado, joga fora, porque a linhagem dos bons e a linhagem dos maus se confundiu, Salomão desgraçou tudo, e então aqui ele dá a nova cronologia dos bons e dos maus. E engraçado aqui é que Esdras não figura nessa nova genealogia. Ele dá as colunas do futuro, do projeto de Deus futuro. Então, é interessante, Eclesiástico ou Sabedoria de Jesus Ben Siraque. Ele dá aqui, na 10ª parte, capítulo 49, elegia aos pais, ou seja, um novo elenco de patriarcas. Aí, 44, Eclesiástico. Ele vai começar falando sobre os patriarcas antigos e fala de Abraão. Abraão, pai de uma multidão de povos. Depois fala de Moisés. Depois de Arão, capítulo acima, estou indo capítulo, depois fala de Finéias, sacerdote da linhagem de Arão. Depois fala de Josué, que introduziu o povo na terra prometida. Os juízes, aquela época em que cada profeta era suscitado de acordo com a necessidade, porque não havia líder. Então, cada vez que os judeus eram acossados pelas rebeliões ou pela tentativa dos povos de moabitas, cananeus em geral, de conquistarem Jerusalém, Jerusalém ainda não existia, de conquistarem Israel, surgia os juízes, do qual o mais importante foi Samuel. Ele cita Samuel, mas não foi o primeiro foi Otoniel. Depois Davi, aí ele faz uma elegia
ele faz um elogio enorme a Davi e coloca Salomão, infelizmente, que ele fez o templo de Jerusalém, ele mandou fazer a Bíblia e ele viveu um período de paz. Depois coloca Elias, depois coloca Eliseu, depois Ezequias e Isaías. Ezequias era o rei, Isaías era o profeta. Josias e Jeremias. Jeremias foi do cativeiro babilônico. Ezequiel e os 12 profetas menores. Aí acaba o exílio, aqui nessa desgraça desse exílio é que vai surgir Esdras. Pronto. Não, mas ele coloca Neemias, ele coloca Neemias. Onde é que ele coloca Neemias? Tenho certeza. Zorobabel. Como glorificaremos Zorobabel, um rei, e Jesuá, filho de Josedeque, que firmaram as muralhas de Jerusalém já saindo do cativeiro. Aqui saíram do cativeiro, depois do exílio. Mas eu tenho certeza que ele coloca aqui Neemias, que foi amiguinho íntimo de Esdras, mas o canalha do Esdras ele não coloca aqui. E coloca, para minha surpresa, Jeroboão, que foi um idólatra. Então, depois disso aqui, vem então as Eclesiastes, ou Sabedoria de Jesus ben Siraque, os novos patriarcas, a nova tentativa de fazer o que os antigos patriarcas não conseguiram, graças a Salomão que destruiu tudo. Então aqui ele tem o profetismo e ele concorda letra por letra, vírgula por vírgula, com o fato de que o profetismo é a essência do judo-cristianismo. Mas ele dá aqui uma desculpa. Apesar de tantos profetas, apesar da nação de Israel ter se caracterizado por Deus ter suscitado em certos homens essa característica de falar diretamente com ele, há um período que vai do ano 1045, um pouquinho antes de Davi, com Natã, Samuel, Natã, até o ano 453. Então, 600 anos aqui são dedicados a uma pleiade, a uma listagem. Tá vendo? Que ele coloca aqui, tá bem pequenininho em cada época, cada profeta e cada época, que era uma tentativa de não permitir que o projeto desse errado de novo. Então, e aí esses homens viveram só para isso. Enquanto que Abraão viveu a vida dele, enquanto que Jacó viveu a vida dele, então esses homens viveram só para isso. É a desculpa que ele dá. Foram homens cuja vida foi dedicada, toda ela, a anunciar a palavra de Deus. Profeta vem de profeme, que quer dizer do lado da palavra de Deus. Pro, ao lado de. Feme, fono, som, palavra. Aquele que está do lado do som da voz de Deus. Então, é essa a etimologia da palavra profeta. Começa com Isaías, que nós já falamos para vocês, o profeta, para mim, o maior de todos, e que nós fizemos aqui aquela grande crítica, Isaías 53, foram duas coisas muito interessantes, Isaías 45, 7, onde Javé diz que criou o mal, e Isaías 53, onde os judeus parece que não estão mais lendo nas sinagogas, porque na verdade fica claríssimo, só um jumento consegue ler aquilo e não perceber que se aplica a Jesus. Uma característica interessante do livro de Isaías, como eu disse aqui, é o cerco de Jerusalém por Senaqueribe, que se encontra uma outra narrativa muito semelhante no palácio de Senaqueribe, na biblioteca de Senaqueribe. Então, isso é interessante e muito importante para a arqueologia, para os biblicistas e exegetas. Por quê? Porque pela primeira vez se encontrou um texto bíblico onde se descreve o cerco de Jerusalém,
de um jeito, porque Isaías diz a Ezequias que não se preocupe, o anjo de Javé destruirá o inimigo e ele será morto na sua terra. Aconteceu assim, e quando se encontrou em Nínive, portanto, o rolo de Senaqueribe que descrevia o cerco de Jerusalém, ele diz a mesma coisa, mas do ponto de vista dele. Eu o engaiolei que nem um pássaro, eu o fiz passar fome e passar sede. Nós sabemos que ele fez a piscina de Siloé através de um aqueduto que já existia desde o tempo de Davi, sede não passaram. Fome cada um começou a plantar no seu quintal. Então, aqui interessantíssimo, muito importante, porque a arqueologia descobriu. Então Isaías é, para mim, o profeta. Mas temos que ir adiante. Então, depois dele, o que nós selecionamos, então, para mostrar aqui para vocês é Ezequiel. Ezequiel é um profeta extremamente importante. Para mim, sobretudo, que sou místico, esoterista, eu pratico o cristianismo esotérico, Ezequiel se distingue, primeiro de que tudo, por causa da visão de Deus. Ele viu o trono de Deus, chamado de Ezequiel, no 30º ano do 5º dia do 4º mês. Olha o detalhe. Encontrava-me eu entre os deportados às margens do rio Cabar, ou Quebir, quando o céu se abriu e contemplei visões divinas. No 5º dia do mês, que era o 5º ano da deportação do rei Joaquim, portanto, na Babilônia, aqui é no cativeiro, a palavra do Senhor foi dirigida a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, na terra da Caldeia, às margens do rio Cabar, e aí a mão do Senhor esteve sobre mim. Eu olhava, e eis que de setentrião soprava um vento impetuoso. Transparecia do centro daquele vento o aspecto de 4 seres, cuja aparência tinha aspecto humano, e cada um tinha 4 semblantes e 4 asas, os querubins. As suas patas perfeitamente direitas, e as plantas das patas eram como a de um touro, cintilantes. Então, os 4 animais sagrados, como bronze brunido. Então, ele aqui vai mostrar, vai começar com a visão dos querubins, os querubins guardando o trono divino, e Deus encarrega ele. Ao contemplar isto, eu, com o rosto em terra, ouvi a voz do Senhor que falava, e disse: Filho do homem, põe-te de pé, que vou falar-te. E quando me falou, entrou em mim o Espírito. Coloquei-me de pé e escutei aquele que me falava. Dizia-me: Filho do homem, eu te envio ao filho de Israel, ao povo de rebeldes que se rebelaram contra mim. E aí é lindíssima a descrição da visão divina, a liturgia celeste, como é que Deus é adorado. Ele aparece no trono e as orlas da veste dele cobrem tudo, e ele só consegue ver o trono, o ancião dos dias sentado no trono, e aqui o anjo dá a ele um rolo que ele engole. E então, agora, cercado por 4 animais, um deles, eles tinham simultaneamente 4 faces, 6 asas e 6 pares de olhos. Olha, já tentaram desenhar isso de todas as formas possíveis e ninguém consegue chegar a nada, porque o que Ezequiel supostamente viu, primeiramente do que tudo isto, a glória de Deus, Deus na sua glória, né? E o que ele diz mais tarde é que Deus se comunica com ele através dos querubins, que aqui ele descreve dessa maneira, a Merkavá. Olha, as rodas, tinham rodas e se movimentavam, e aqui dentro tinha um ser com 4 faces, com 6 pares de asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o peito e com 2 cobriam as pernas. Mas os pés ele conseguiu ver que eram patas de touro, e todos eles voavam
e todos eles se mostravam como sendo uma figura fantástica que nós vamos aqui tentar mostrar a vocês, porque eu acho que através dessa figura ninguém chega a nada. Ele já usa a palavra querubim, então, e usa a Merkavá. Quer dizer, ora ele mostra que é uma carruagem de fogo a que levou Elias, e ora ele diz que é um querubim. Então, primeiro ele se sente que é indigno por causa da queda do homem, mas Deus toca na língua dele e ele se sente purificado. E o querubim seria isto aqui. Algum de vocês tem condição de ver algo aqui? Só os pés, mas os pés eles que são patas de boi. E tem 6 pares de asa, com 2 cobrem o rosto, com 2 voam, não cobre o peito, com 2 voam, com 2 cobrem o rosto e com 2 cobrem os pés. Não dá para ter uma ideia do que é. Agora, a Merkavá já dá para ter uma ideia melhor, quero dizer. Então, mas a palavra querub, que em hebraico dá querubim, que Ezequiel já usa a palavra querubim, na verdade ela é de uma raiz muito antiga, acádica. E nessa raiz acádica, um querubim é essa figura que nós vamos mostrar a vocês. Já mostramos várias vezes, mas vamos mostrar um com o nome de caribu. Então, com o nome de caribu, nós vamos mostrar a vocês como era simples. Então, para os assírios, um caribu era uma coisa muito fácil de se decodificar, de se entender. Aqui está, estou com o papel de cabeça para baixo, metade de cabeça para cima. Já mostrei várias vezes, mas vou mostrar de novo. Então, está aqui o caribu. Bom, aqui é fácil de eu entender. Dizem os judeus que isso aqui, a árvore da vida, é outra forma de representar isso aqui. Agora, aquilo que Ezequiel mostrou e que foi desenhado por alguém, aquela coisa grotesca que ninguém vê nada. Então, mas como é que o caribu chegou a Israel e se tornou o querubim? Muito simples, eram próximos. Olha aqui, ó. Aqui nós temos o mar Mediterrâneo. Aqui nós temos Israel, Fenícia e vai por aí, o mar Mediterrâneo. E aqui para a esquerda, eu vou mostrar a vocês, nós temos a Mesopotâmia, que é onde surgiu o caribu. Então, vem de lá, só que lá eles esculpiam assim. Vou mostrar para vocês um ao natural, quer dizer, no seu lugar. Os franceses tiveram o cuidado de deixar aquela figura no lugar, mesmo depois do ISIS ter desgraçado tudo e tentaram destruir a imagem, mas os franceses fizeram um trabalho de restauração maravilhoso que até hoje se pode ver, admirar e contemplar o querubim ou o caribu. Então era este aqui, ó. Está aqui engastado na pedra. Aqui é um sacerdote e um mago caldeu, representado como sendo a águia do querubim, ó. As asas é de águia, aqui o sacerdote é uma águia, já mostrei, e isso seria o caribu, a mesma coisa que nós vimos naquela outra figura. Aí era fácil de entender. Desse jeito, dessa forma, era fácil de ver e entender. É assim que está nos monumentos hoje, na Turquia, no Museu de Istambul, no Museu de Constantinopla. Agora, aquela figura que nós mostramos a vocês, né, que tinha com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas voavam, com 2 asas cobriam as pernas, mas a pata era de boi como cobre brunido, bem brilhante. Então aí já nós temos a primeira característica de Ezequiel. A primeira coisa notável, ele tem 2 visões diferentes do querubim, né?
A primeira visão é esta, que ninguém sabe o que é uma coisa. E a segunda visão, muito mais compreensível, que é a Merkabah, ou a carruagem de fogo, que segundo a tradição levou o profeta Elias, arrebatou o profeta Elias. Ela, na verdade, é uma carruagem desta, tudo esse amarelo aqui é fogo, tá vendo? Essa carruagem de fogo é que teria, e aqui tem os querubins, as rodas, e procura ver que você verá. Eu não consigo ver com muita facilidade não, mas ele caracteriza que tinha rodas e tinham 4 faces, uma face de homem, uma face de touro, uma face de águia e uma face de leão. Esses 4 animais são descritos no Apocalipse de São João, mas, como eu disse, os franceses mantêm alguns ainda no site original, onde estavam, e acabei de mostrar aqui a vocês como para os caldeus, como para o povo caldeu, como para o povo mesopotâmio, um querubim é uma coisa muito simples, olha aqui, ó. Era isso aqui. Cabeça de homem, asas de águia, corpo de leão e patas de touro. Então não está cobrindo nada, está completamente descoberto, e tudo isso se passa numa região muito próxima. Então Ezequiel importou essa figura. Ó, aqui está a terra de Ezequiel, né? Transjordânia, Egito, Turquia. Então a terra de Ezequiel é isso aqui. Agora eu vou abrir o mapa mundi para mostrar o que tem à esquerda, que é para vocês verem a distância entre Ezequiel, que estava aqui, que descreve o querubim como 2 coisas diferentes, ora a carruagem de fogo, a Merkabah, e ora aquela figura que vocês viram, que ninguém consegue enxergar nada ali. É uma coisa, eu não sei como é que o desenhista conseguiu fazer aquilo. Então vamos pegar aqui o mapa mundi dobrado ao meio, porque e dobrado ao meio. Primeiro dobrado ao meio e depois dobrado ao meio. Aqui nós temos China, Rússia, que não nos interessa. E aqui nós temos exatamente a região que nos interessa. Aqui nós temos a Arábia, a botinha da Arábia. Aqui nós temos a África. E de novo nós temos o Egito. Aqui nós temos a terra em que Ezequiel viveu e o cativeiro para onde ele foi levado. O Iraque, Turquia, tá vendo? Então não é tão distante, não é tão distante. Aqui está Israel, Canaã, né? Aqui está o Iraque, a Turquia e a Mesopotâmia, um pedaço do Irã. Então essa é a região onde eles idealizaram o Caribu, tá vendo? Ó? Aqui esses 3 mapas. Pega um pedaço do Iraque, um pedaço da Turquia, Iraque, Turquia, um pedaço do Irã e a Síria. Então, não há muito distante. Vocês vejam que a terra do profeta, ela está aqui. Aqui, olha. Daqui até aqui, a cultura eles foram presos, foram levados, né? Foram levados para o cativeiro. Então foram tirados daqui e foram levados para o cativeiro babilônio, e lá Ezequiel viveu lá, cativo. Ezequiel, Daniel e outros. Então, viram? Não é muito longe. Então, de onde foi que Ezequiel tirou aquela figura do caribu assírio? Mas ele viu ou com mais clareza ou com menos clareza. O fato é que a primeira coisa impressionante, acho que vocês já perceberam, ó, não é muita terra, não é, mesmo andando de camelo, não é muito longe, ó. Turquia está aqui, aqui está Síria, aqui está Iraque, aqui está um pedaço do Irã que pertencia a essa, né? E aqui está a Arábia Saudita e Israel.
Então, é nesse contexto aqui, no cativeiro da Babilônia, que Ezequiel toma conhecimento do caribu, vocês já viram, e é a primeira coisa notável no livro de Ezequiel, é a visão do querubim, que não sabemos se ele viu com mais clareza do que a figura mesopotâmica, que nós já mostramos a vocês. Então aqui está de novo o contexto, só mostrando Israel, está aqui, Turquia ainda aparece aqui, Síria aparece aqui, e o resto fica para lá, para Oriente. Lá é para Oriente, para o lugar onde o sol nasce. Turquia, China, Rússia. Então aqui é um mapa que pega em close, né? E o que nós não sabemos é, aqui estava a figura que os assírios chamavam de caribu, ou querubim, querube, quer dizer de fogo. A tradução da palavra caribu, ou querube, quer dizer de fogo. E ali está a visão de Ezequiel, que evidentemente, lá no cativeiro da Babilônia, conheceu, porque isso aqui ficava na frente. Eram duas figuras dessa na frente de cada palácio, na frente dos templos, então era abundante. Como os franceses tentam manter ainda viva na nossa memória, e lutaram muito para que o ISIS não destruísse. Foi uma luta muito, muito, muito pesada. E devemos isso aos nossos irmãos da França, a quem eu amo muito, porque são meus irmãos na Federação de Lojas Livres e Soberana. Eles mantiveram isso aqui. Está danificado, porque o ISIS pegou uma britadeira para destruir essa figura. Onde havia essa figura, eles pegavam a brita e tentavam destruir. E os franceses lutaram e pediram às Nações Unidas, e pediram à América, e pediram à Rússia para manter o lugar sob proteção. E aqui nós temos um que ficou praticamente intacto, no seu lugar. Na porta de um palácio, na porta de um templo. Então era assim, porque aquilo ali é uma imagem arqueológica. Está no lugar. Já o desenho que nós mostramos a vocês, o desenho já foi feito a partir dali. Vamos lá, paciência, viu? Tenham paciência. Paciência comigo que eu terei com vocês. O desenho já foi... Cadê? Cadê o desenho? O desenho já foi tirado dali, ficou lá. A folha que ficou. Então o desenho já foi feito em cima daquela figura. Lá é o monumento. Aqui é o desenho do monumento. Que os cabalistas dizem que, se for decodificar isto, você vai perceber que é igual a isto. A Merkavá é a árvore da vida e é o caribu. E então, para nós, para a minha visão pessoal, Ezequiel, né, teve contato com o caribu na Babilônia, no exílio da Babilônia, e aí ele mostra aquelas figuras que eu não sei se serão, se ele viu melhor ou se ele viu pior, porque não coincide, né? Ou é uma coisa ou é outra, ou é esse troço, ou essa coisa linda que é a carruagem de fogo. Tem um filme Chariots of Fire, Carruagem de Fogo, que segundo a tradição é aí que Elias foi carregado. Aqui está bem pequenininho, mas eu não sei se vocês verão as quatro cabeças: o touro, o leão, a águia aqui em branco, e o homem. Então eles estão dentro da carruagem de fogo, e Ezequiel descreve essa carruagem. Mas ele descreve também uma figura estranhíssima, que eu acho que por essa figura não se vai chegar a nada. Não se vai chegar a nada através dessa figura, que é o famoso querubim de Ezequiel. Bom, Ezequiel ainda é famoso por outras coisas, mas nós não vamos passar dos 50 minutos, já estamos a 30. Então, segunda coisa que Ezequiel viu foi
O Templo de Jerusalém, aqui está, magnífico, majestoso, o Templo de Jerusalém. É bom dizer para vocês que nós, da Igreja Católica Apostólica Romana, herdamos a tradição do Caribu. Aqui nós temos Jesus Cristo no frontão da Catedral de Chartres, com os 4 animais aqui, ó, tá vendo, ó? Jesus, isolado dentro da sua redoma de poder, com os 4 animais sagrados, o Caribu. Ele é a síntese do Caribu. Então, nós católicos, isso é na Idade Média, século XI e século XII, né? Tem uma gravura ainda mais nítida. Eu vou mostrar para vocês a gravura ainda mais nítida, mostrando como é que isso chegou até a Igreja Católica, não sei eu. Ezequiel escreveu o livro dele, está ali, nós estamos lendo agora o livro de Ezequiel. Agora a pergunta é, como é que a Igreja Católica herdou das visões de Ezequiel, né, o Caribu, né, o querubim que está em vários lugares da Igreja Católica. Uma amiga minha, muito amiga, né, minha irmã aqui, mora longe, mora em Brasília, mas o Templo de Jerusalém, mas nós vamos mostrar a vocês de novo com mais calma, porque é uma das coisas mais fabulosas do livro de Ezequiel, mas eu quero mostrar outra coisa. O que eu quero não é isso. Apareça, é como é que a tradição de Ezequiel chegou até a Palestina. Bom, claro, ele era palestino, ele era profeta judeu. Chegou até a Judéia, mas por que eles pegaram essa ideia? A pergunta que fica é essa, né? Por que essa ideia interessou a eles? Por que eles se interessaram tanto por essa ideia? E por que ele viu, né, a Merkabah e viu o querubim isolado, sozinho, né? Então, essa pergunta fica sem resposta, porque não foi só ele, né? Houve vários dos profetas que viram. Aqui nós temos de novo, olha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui são os evangelistas, tá vendo? Mateus, simbolizado pelo touro. Mateus simbolizado pelo touro, Marcos simbolizado pelo leão, João simbolizado pela águia e Lucas simbolizado pelo touro. Touro, águia, leão e anjo. Como é que isso chegou? Isso nos 400 iniciais da Era Apostólica, os apóstolos já eram conhecidos por esses animais, cada um deles era um desses animais. E o Cristo, na Idade Média, nós temos essa beleza de construção feita pelos maçons leigos e pelos frades e monges católicos, no frontão da Catedral de Chartres, Jesus entre os 4 animais sagrados que disseram a Ezequiel que estavam diante do trono de Deus. Nós somos os seres vivos que estão continuamente diante do trono de Deus. E tem mais, não fica ali. Quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil, ele celebrou uma missa. Essa missa, muita gente foi, eu não fui, porque eu acho que por ninguém eu iria até o aterro do Flamengo de madrugada para esperar que essa pessoa falasse e ouvir o que ela tem a dizer. Mas alguns foram, e aqui está, então, a mitra papal com que o Papa celebrou a missa, João Paulo II. Vocês veem aí, ó, a águia está bem nítida. Tá vendo, ó? Em cada aba da mitra, nós temos uma cruz na mitra, a boca de peixe, que a doutora fulana de tal, Paredes, sei lá, então aí está, os 4 animais. O que é que esses 4 animais estão fazendo na mitra do Papa?
A tradição chegou até João Paulo II, que foi Papa ontem. Ontem, São João Paulo II hoje. Chegou até os apóstolos nos 4 séculos iniciais da igreja. Os apóstolos eram conhecidos por ser representados por essas figuras. Já mostrei a vocês, Jesus, no frontão da Catedral de Chartres, é representado com essas figuras ao seu lado. O que é que nós temos com isso? Bem, o que nós temos com isso é que isso tem tudo a ver com o profetismo. Porque aqui nós temos a figura linda do sistema nervoso humano, né? Uma mulher que é uma boneca, né? É um modelo, e o sistema nervoso. E aqui, logo depois dela, nós temos os lobos cerebrais. Tem que virar para o outro lado da figura. Nós temos os lobos cerebrais, sistema nervoso, o cérebro visto de cima, o cérebro visto de lado, o cérebro visto de frente. Quer dizer, a cuca, o Dr. Andrew Newman, colocou um aparelho que mostrava as sinapses cerebrais no parietal. Então aqui está o cérebro, essa região aqui de cima é chamada parietal, esse é o sistema límbico, esse é o córtex cerebral, e quando ele submeteu o parietal a uma tomografia computadorizada, ele viu que os neurônios mudam de cor. Aqui são as sinapses. Então, o que acontece é, ao meu ver, o cérebro dos profetas e dos paranormais fazem sinapses que o comum das pessoas não fazem. Então é um cérebro privilegiado, como Einstein, que usou 45% do cérebro, enquanto o cientista russo lá, que discute-se, diz que nós usamos de 6 a 10%. Então aqui está, o mistério está aqui, no holograma, onde a cabeça, a minha parte da cabeça careca, dentro de uma máquina, ela fotografa e passa pelo osso e vê aqui as sinapses neurais, né, numa pessoa normal, mas o Dr. Andrew Newberg mostra as sinapses de várias pessoas, normais e anormais. Então, para mim, o que distingue o profeta, o paranormal, de outras pessoas, que nós chamaríamos de normal, mas não é muito adequado, seria exatamente isso. No cérebro dele, ele tem nessa parte aqui de cima um funcionamento neuronal diferente do resto das pessoas. Essa é a minha teoria, essa é a minha tese, e é isso que faz com que uma pessoa desperte para a paranormalidade. Então, explicaria assim a paranormalidade de um profeta, não sozinho, com o auxílio de uma fantástica bruxinha chamada doutora Ana Lúcia Marques Festa, que infelizmente não está mais em Caxias. Esse é o sistema nervoso visto em sua, vamos dizer assim, isolado de todo o resto. Aqui não aparece nenhuma glândula, não aparece. Uma opção de coisa foi omitida para mostrar só o sistema nervoso, os plexos, os chakras. Tem outro onde mostra as glândulas. Então, também nos profetas, essa conexão é alterada. Ela é alterada. No paranormal, ela é alterada. Então, o profeta sofre feito um cão para poder chegar a poder profetizar. Tudo nele é alterado. Quer dizer, a partir da coluna vertebral, as células nervosas que saem da coluna vertebral, elas passam por processos que em nós não acontece. Quer dizer, eu fui considerado paranormal, então sofri feito o diabo. Então aqui está o cérebro, a coluna vertebral, e aqui a distribuição, um detalhe da coluna vertebral, a medula, e aqui as vértebras, né, de onde saem. Então esse sistema
sofre uma alteração enorme, e essa alteração vai fazer com que a pessoa tenha uma fisiologia diferente, sofre feito diabo, porque essa interconexão, essa modificação da interconexão entre os neurônios vai causar um problema em todo o corpo. Por quê? Porque os cérebros, seja o autônomo que está aqui em verde, seja o comum que está aqui em cinza, está vendo? Ele se irradia pela medula e vai para cada órgão do corpo humano. E durante o momento, durante o período em que o profeta está sendo preparado, né? Israel tem uma escola de profetas, em que o paranormal está sofrendo essas modificações que acontecem hoje. Normalmente eles tinham escola, nós não temos. No máximo, a doutora Ana Lúcia me explicou o que é que funcionava. Quando eu pensei que estava com síndrome de pânico, ela disse: vou te dar um remédio para diminuir o sintoma, mas eu não posso evitar que você sofra. Suas células nervosas, principalmente as do sistema límbico e do parietal, estão sendo alteradas. As sinapses cerebrais estão sendo alteradas. Isso vai produzir dor e disfunção em todos os seus sistemas. E não tem como eu impedir isso. O remédio ameniza, mas ele não corta, ele não faz desaparecer. E junto com aquilo ali, então nós temos aqui as glândulas que também passam a funcionar de um modo diferente. Na síndrome de pânico, as glândulas que fabricam a serotonina param de funcionar. E então, sem a serotonina, a vida vira um inferno. Porque quando eu tenho um susto, então a glândula que produz a endorfina joga no meu sangue Desculpa, quando eu tenho um susto, a glândula, como é que se chama? A pessoa que gosta de viver perigosamente, é um hormônio que faz com que eu gosto de adrenalina, joga adrenalina no sangue. A adrenalina acelera todo o sistema nervoso, todos os órgãos, todas as glândulas. Aí, quando eu quero parar, então eu ativo a glândula que produz as endorfinas, principalmente a serotonina, e tudo volta ao normal. Só que no paranormal, e portanto no profeta, que é ainda um paranormal muito adiantado, muito avançado, essa glândula para de funcionar. As glândulas que produzem endorfina e serotonina param de funcionar. Ele está se tornando um caribu, um querubim, mas só Deus sabe a custa de quê. Eu sofri isso 2 vezes. Sofri 2 vezes, mas não sou profeta, apenas tenho algumas coisinhas aí, umas tolicezinhas que as pessoas às vezes ajudam, que consigo ajudar as pessoas. Então, quer dizer, a coluna vertebral, então, manda as sinapses para dentro do sistema nervoso, e aí todo o sistema nervoso é afetado, porque aí está havendo um ajuste dos parafusos das sinapses. Então, aqui está mostrando como é que o sistema nervoso está alocado na coluna vertebral, dentro da coluna vertebral, e aí aqui está mostrando como é que essas sinapses, sendo alteradas, vão modificar, vão fazer doer ossos, músculos, órgãos. Funciona mal. Eu tinha uma diarreia que não tinha cura, Dr. Menezes não conseguiu. Só através do livro Yoga para Nervosos de Hermógenes é que eu consegui. Mas o trabalho, para mim agora, o cume do trabalho de Ezequiel é o novo templo. Ezequiel deixou claro para nós que eu dei a minha teoria do profetismo, né? Baseado, é um grande paranormal. Ezequiel deixou para nós uma preciosidade, uma grande preciosidade. O que é que foi? Ele teve a visão de um novo templo, o chamado Templo do Milênio.
O templo de Jerusalém era assim. Olha que coisa linda e maravilhosa. Mas tem muros. Aqui era o pátio das mulheres e das crianças, o pátio dos gentios era fora, o gentio não podia passar por esse portão, se passasse era morto, mulheres e crianças, homens e os sacerdotes aqui dentro. Esse era o templo de Jerusalém. E o que é que Ezequiel viu? Ezequiel viu o novo templo, chamado Millennial Temple, desenhado por um pastor evangélico que era arquiteto, e ele conseguiu fazer o desenho do templo de Ezequiel. Não tem muros. Não tem muros. É uma cruz. Você veja, ó, daqui para lá e daqui para cá, aqui também tem uma torre dessas. Então, o Santo dos Santos está aqui e aqui nós temos uma cruz. Curiosamente, daqui de perto do Santo dos Santos, tinha que ter uma fonte que jorrasse água, como do lado de Jesus aberto pela lança, jorrou sangue e água. O templo do milênio é o corpo de Jesus Cristo. Por isso os sacerdotes da ordem de Melquisedeque se recusaram a ter um sumo sacerdote levita, porque esse mistério, esse segredo, o mestre da justiça é o corpo, e a sua comunidade, a igreja, é na verdade o novo templo. Então isso aqui nunca será construído, porque isso não é um edifício. Isso aqui é a igreja, é a comunidade dos fiéis. Então, se construírem de novo como bispo, arcebispo, faz nega dele. Mas, como ele disse que vão construir de novo o templo de Jerusalém, aqui, vai ser feito de novo. Eu fiz o templo de Salomão no Brás em homenagem, aqui do gentio pátio dos gentios convertidos, e aqui aquelas 3 partes que eu mostrei a vocês com mais detalhe, naquele templo que eu mostrei a vocês, está aqui, além de ser muito mais belo, ele é 46 minutos, temos 4 minutos, está vendo? Ele tem muros. Então o judaísmo tem muros, o cristianismo não tem. Quem quiser pode entrar. A iniciação cristã é fácil, entrar na igreja cristã é fácil pelo batismo. Eu li a iniciação judaica, eles não fazem a menor questão de receber um prosélito, mas aceitam. Então nós temos Áquila, o prosélito, nós temos o Targum de Onkelos. Onkelos era um prosélito que chegou a se aprofundar tanto no judaísmo que escreveu um Targum, que era uma tradução em aramaico da Bíblia hebraica, da Tanakh, como mostrei a vocês aqui. Então, Onkelos fez uma versão em aramaico desta maravilha, assim como os 70 fizeram a versão grega. Então, os prosélitos aconteciam, mas Jesus Cristo dizia: ai de vós, fariseus e escribas hipócritas, que andais léguas e léguas para fazer um prosélito. Então, esses queriam. Os judeus comuns não queriam prosélitos, tinha que ser sangue de Abraão, mas os fariseus e escribas queriam. Já vamos saber por que no cativeiro da Babilônia. Ainda estamos em Ezequiel. Por que eles queriam? Porque eles queriam fazer a cabeça dele para constituir o partido sionista, que hoje é mundial. Então, que andais léguas e léguas para fazer um prosélito, dizia eu, e uma vez que o conquistais, tornai-o merecedor do inferno 10 vezes mais do que vós. Falou, portanto, claramente que os fariseus e os escribas estão no inferno, capitaneados por Esdras, que está em lugar principesco. O príncipe, o Asmodeu, o Belzebu, o Astarote. Um dos 3 tronos ele ocupa. Então, olha, não sou eu quem digo. Ai de vós, fariseus e escribas hipócritas, que andais léguas e léguas para fazer um prosélito, e uma vez que o converteis, tornai-o merecedor do inferno 10 vezes mais do que vós. Quer dizer, onde é que eles estão? No inferno. Onde é que Esdras está? No inferno, no mesmo lugar que Judas. Não sou eu que digo, está no Novo Testamento, é Jesus que diz. Então, a grande visão de Esdras foi isso. Para mim, ele diz, se em Jerusalém
no monte do templo, for reconstruído outro, semelhante a este, que é o templo de Salomão, o anticristo é quem está à frente do projeto. Se no monte do templo for demolida as sinagogas islâmicas, o Domo da Rocha e a Mesquita de Omar, e se for feito um templo semelhante a esse, é porque o anticristo está em ação. Vocês saberão, desde já eu estou avisando a vocês, o templo novo que eu vi era assim, era uma cruz, portanto, a frente aqui, vindo daqui para cá, você tem uma cruz e aqui o coração de Jesus crucificado, de cujo lado tinha de ter, onde fosse construído, tinha que ter, ele não imaginava isso, viu? Ele estava há 500 anos antes de Cristo. Então tinha que ter uma fonte onde as vítimas e os holocaustos eram lavados. Essa fonte é a água e o sangue que saiu do lado de Jesus Cristo. Então o novo templo de Ezequiel é a comunidade cristã, simbolicamente aqui, sem muros. Para entrar é só preciso se converter, crer que Jesus Cristo é o teu Senhor, recebe o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que maravilha! Eu fico encantado. Olha que, apesar do templo dos judeus ter sido considerado uma das maravilhas do mundo antigo, a 8ª maravilha do mundo antigo, era realmente lindo, mas era uma religião segregativa, não era universal, enquanto que o cristianismo é universal. E aí, de repente, tem tudo a ver com o Caribu. Pronto, terminamos aqui. Está decodificado Ezequiel no que há de mais importante. E se você estiver sofrendo síndrome de pânico, angústia, depressão, ansiedade, na verdade seus neurônios cerebrais estão sendo ajustados para você se tornar um caribu, um paranormal. Mas procure um psiquiatra, um psicoterapeuta, como eu procurei o Dr. Lessa, e depois encontrei a minha grande amiga Ana Lúcia Marques Festa, que diminuiu bastante o inferno em que eu vivia. Mas não deixará de ser as portas do inferno, porque todas essas ligações neurais com o sistema nervoso todo com os plexos e todas as glândulas e todos os órgãos terão sua função alterada no corpo inteiro. No corpo inteiro. Você já pensou o que é isso? Né? Então aqui está mais uma vez o cérebro, aqui está a medula saindo do cérebro protegida pela coluna vertebral, aqui está o detalhe, a coluna vertebral e a medula, e saindo para todo o corpo e produzindo aquilo que nós dissemos a vocês. Glândulas, sistema nervoso em geral, as glândulas e os chakras, aqui está, mas de uma maneira não muito nítida. Ali eu mostrei, encontrei uma outra figura onde está mais nítida. Todas serão afetadas, tudo em seu corpo será afetado. Você não terá mais serotonina, as endorfinas do seu corpo serão eliminadas, param de fabricar. Então, quando você tiver adrenalina, que é quem vai acelerar todo o teu corpo, então a glândula que fabrica serotonina e endorfinas, ela não funciona e você vai sofrer dores, vai pensar que está ficando maluco e vai ter medo de morrer. Então, isso é um processo que leva à paranormalidade e os profetas viveram isso em grande dimensão, em uma escala em que nós não conseguimos nem mesmo imaginar. Então, esse foi Ezequiel. Então, nós temos agora pouquíssimos minutos, né? Já acabou, já passaram 50 minutos. Então, muito obrigado. Isaías já foi dado, Ezequiel já foi dado. A minha Bíblia concorda com a minha postulação de que a essência do judo-cristianismo é o profetismo, mas ela justifica porque esses profetas foram colocados na sequência para tentar serem pilares de sustentação do teto da nova construção, que seria o projeto de Deus, que no fundo foi o cristianismo.
Na verdade, não era um templo feito de barro, de mãos humanas. É a comunidade cristã, sejam evangélicos, sejam católicos. É o cristianismo. Muito obrigado, então, por verem o vídeo. Deem o seu like, façam um comentário. Esse será o vídeo Decifrando a Bíblia, Ezequiel. Até a próxima.